Fala meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo do Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a origem dos heróis que podem ser rastreados até os vigilantes. Quando as individualidades começaram a se manifestar, não havia nenhuma organização que controlasse os Pro Heroes. E eles eram, portanto, vigilantes. O sistema de Pro Hero foi implementado pela primeira vez em Rhode Island, Estados Unidos da América, sob o Estatuto do novo Estado de Rhode Island. 189 vigilantes foram afetados por esse estatuto, com apenas 7 sendo aceitos como heróis oficiais. Estou falando desse anime maravilhoso que hoje está plenamente maravilhoso, está excelente porque apareceu um personagem novo na situação, né? E estou falando de My Hero Academia Vigilantes. Então já solta dando like, comenta embaixo, compartilha esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que um pouco do passado do Koichi, de quando ele entrou para a faculdade, né? Quando ele entra para a faculdade, seu primeiro semestre lá, seu primeiro dia dentro da faculdade, ele acaba saindo com alguns amigos, né? Ele acaba saindo com alguns amigos dele, né? E aí esses amigos queriam continuar a festa de comemoração. E aí ele decide, um engano que ele deve ter feito, por quê? Porque ele mora num AP, ele mora digamos assim, num container em cima de um prédio. Só que quando ele traz os seus amigos para conhecer a sua casa, acaba que o prédio estava muito escuro. Estava muito escuro, que acaba assustando as pessoas. E aí acabam fazendo boatos totalmente sórdidos sobre ele, entendeu? Boatos totalmente sórdidos sobre ele ser um vilão, sobre ele estar fazendo alguma coisa na escuridão, isso e aquilo, né? Mas não, ele não estava fazendo nada. E aí ele pulando pro presente, né? A gente acaba vendo que a vida dele mudou completamente com a aparição da Pop e do Knuckle Duster, que estavam totalmente vidrados em estar sempre na casa do Koichi, né? Estavam sempre na casa do Koichi. O que acaba tornando a vida dele ainda mais movimentada, digamos assim, porque a vida dele era solitária por conta que ele morava sozinho, não tinha ninguém que ele pudesse trazer, porque todo mundo ia desconfiar que ele fosse um vilão, que fosse um monte de coisa, por conta daquele primeiro dia, entendeu? E aí a Pop acaba chegando, o próprio Knuckle Duster não estava ali naquele momento, né? Eu acho que ele estava em patrulha, em alguma coisa assim. E aí ela acaba vendo que o Koichi estava costurando o seu uniforme clássico, aquele que ele usa sempre toda vez, né? Ele fala que ele está costurando justamente porque é uma edição limitada, né? Uma edição que ele comprou no dia do lançamento, mas ele também comprou várias roupas que são iguais os uniformes, várias blusas, entre outras coisas, que são iguais aos uniformes do All Might, que ele já teve durante todo esse tempo, até chegar a esse clássico que ele sempre usa, né? Agora ele usa uma armadura, no caso. Por quê? Porque ele perdeu sua habilidade do One for All, porque ele passou, né? Não, do All for One, que ele passou... Não, One for All. Ele passou pro Midoriya, que agora tá com 100% da força do One for All, né? Mas pelo All Might querer lutar essa batalha para não deixar o jovem Midoriya quieto, sozinho, ele decide vestir uma armadura. Então praticamente ele mudou o uniforme novamente, né? Ele virou o Tony Stark. Brincadeira, né? E aí ele se lembra de uma história que aconteceu no passado entre ele e um garoto que na verdade é uma garota, que no caso seria a Pop, né? A própria Pop conta a história, ela não conta pra ele, ela conta pra ela mesma. Ela acaba se lembrando desse dia que ela tava pulando assim e acaba escorregando, escorregando numa poça e caindo no rio. E aí o próprio Koichi estava passando porque ele estava com pressa para fazer seu exame para se tornar um herói. Só que aquele momento ele falou: devo ajudar ou não devo ajudar? Então ele escolhe ajudar, porque é isso que um herói faz, né? Até o próprio Midoriya sabe isso, né? Tanto que no primeiro episódio da primeira temporada ele pulou para salvar o Bakugou, né? E ele salva a menina, né? Dá a blusa dela, só que ele pensa que é um garoto. Ela tenta ir devolver a blusa para ele, tenta ir revelar toda essa história, só que ali tava o Knuckle Duster, né?
Então ela decide voltar para casa, mas estava brava. E ali em outro acontecimento, acontece que o Knuckle Duster precisou sair por um tempo, por um período, e eles ficariam patrulhando. Enquanto isso, outro preso, que era o usuário do gatilho lá, usuário daquela droga lá, que estava correndo pelas ruas, né, ele é solto, né? Por quê? Porque não tiveram muitas provas sobre quem é o mandante do tráfico, né, essas coisas assim. E ele acaba tomando a droga novamente e causando uma destruição na cidade. O Coit e a Pop acabam aparecendo lá, né? Acabam aparecendo lá para tentar derrotá-lo, só que ele acaba reconhecendo o Crawler, que é o nome de super-herói do Coit, né? The Crawler. E aí ele começa a partir para atacar. O Coit, o The Crawler, o Coit, estava tentando levá-lo para um lugar onde não houvesse pessoas para ele machucar, entendeu? Civis. Ou seja, ele estava fazendo seu papel de herói, né? Que é proteger os cidadãos. E ali, naquele momento, a situação estava complicando demais. Ele acaba escorregando e quase caindo. Bem na hora em que o próprio monstro ia descer um cacete, ia com a mãozona na cara dele. Mas naquele momento, um outro personagem, que é um espadachim, que usa uma armadura, entre outras coisas, aparece e tenta dar uma lição de moral nesse cara. Só que, como o Knuckle Duster não estava ali para enfrentar aquele monstro dessa vez, o próprio Coit e a Pop decidiram chamar a polícia. E aí, quando a polícia estava se aproximando, a Pop acaba gritando que a polícia estava chegando. E nisso, o próprio monstro acaba fugindo. Mas ele seria morto depois, né? Porque o novo personagem acaba explicando que ele é um vigilante também, saindo dali, assim como o Coit e a Pop, né? Só que depois ele consegue alcançar esse usuário do gatilho, esse usuário dessa droga, e o mata, ou seja, ele estava caçando eles. E o próximo seria um cara que apareceu lá nos primeiros episódios, que é um gangster, que queria falar com o Knuckle Duster, só que quem acaba indo falar com ele é a Pop e o Coit, né? E ele fica puto, ele fica bravo com isso, fica pé da vida com isso e vai embora, sem saber que ele seria o próximo alvo dos samurais. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil do Geek. E eu esperarei que sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita e aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.